RFI Convida. Luísa Ramos. Olá, hoje eu recebo aqui no RFI Convida a escritora Fernanda Bittar, brasileira de Juiz de Fora, mas vive aqui em Paris há cerca de 20 anos. A Fernanda é autora de 6 livros, livros voltados tanto para o público infanto-juvenil quanto também para o público adulto. E a Fernanda vai falar hoje desse universo, né, que ela transita, por onde ela transita, esses dois universos. A gente vai recebê-la. Seja muito bem-vinda, Fernanda. Bom dia, muito obrigada. Muito obrigada pelo convite. Fernanda, queria, na verdade, começar falando da sua participação, né, no segundo Salão do Livro Lusófono, que aconteceu aqui em Paris em novembro, né, organizado pela União Europeia dos Escritores de Língua Portuguesa, da qual você faz parte desse grupo. Como é que foi esse evento e como é que foi apresentar esses seus livros nesse evento? Bom, esse ano foi o segundo ano, né, que teve. Ano passado teve o primeiro salão lá na Maison de Portugal e foi muito interessante. Sempre é muito interessante encontrar outros autores, encontrar o público, né, ver relatos de vários lugares, de várias partes. Vieram pessoas do Brasil, vieram pessoas de Portugal. Os autores brasileiros, a UELP é principalmente para reagrupar os autores brasileiros, né, que estão fora do... Não só brasileiros, os lusófonos, né, que estão fora dos seus países de origem, mas também tem portugueses na história. E foi muito, muito legal. Muito interessante. Você falou do intercâmbio, né, com outros países lusófonos, outras culturas. Me fez pensar no seu livro País do Coração, que é o seu livro infanto-juvenil trilingue, né? São 3 idiomas e de cada história são 18 histórias diferentes, cada uma inspirada num país. Como é que foi essa ideia? Como é que surgiu a ideia de criar esse livro? Então, a primeira história desse livro, que é a história do Brasil, é uma história que o meu pai é o José, ele sempre me falou dessa história, porque essa história é uma história que marcou a vida dele. Aí eu fiquei pensando, falei, todo mundo tem uma história na infância, né, que marcou a sua infância, várias histórias, né, que marcaram a sua infância e que trouxeram para a vida adulta alguma coisa interessante. Então, eu comecei a entrevistar pessoas. Eu entrevistei mais de 40 pessoas para conseguir chegar nessas 18 histórias. Eu descobri, através da biografia super fofa escrita pela sua sobrinha, numa rede social sua, né, onde você divulga os seus livros, que você foi comissária de bordo durante 5 anos antes de se formar em literatura e começar a sua carreira de escritora. Essa vida de viagens, de alguma forma, te inspirou para a escolha dos países representados? São países que você visitou? Como é que é a história desse livro, O País do Coração? Esse livro, Do País do Coração, o meu principal objetivo era encontrar pessoas que contassem histórias que tivessem trazido alguma coisa para a vida adulta. Entendeu? Alguma coisa que aconteceu na infância, no país de origem deles, né? E que trouxe um aprendizado, que trouxe alguma coisa do tipo, é isso. Eu aprendi alguma coisa na infância que eu guardei para minha vida. E a outra coisa que me inspirou para esse livro é que quando a gente é criança, né? E aí eu penso em mim quando eu era criança, a gente não tem ideia do que acontece com uma criança em outro país, né? Você não tem ideia do que acontece com uma criança no Japão. E aí, através desse livro, a gente consegue fazer essa ligação de que a infância ela é a mesma em todos os lugares, que nós somos os mesmos, nós queremos as mesmas coisas, nós pensamos do mesmo jeito, assim, né? As crianças esperam as mesmas coisas, enfrentam desafios parecidos, né? Não sei se você chegou a ler tudo, mas a menina dos Estados Unidos, por exemplo, ela queria participar de um coral. Aí ela faz um teste, não passa. Aí ela ficou arrasada. Ela faz o segundo, não passa. Aí ela estuda, treina. Faz o terceiro, aí ela passa. A perseverança. Isso, todas as crianças enfrentam isso. E né? por que a escolha das 3 línguas, né? O francês, porque você mora aqui, o português e o inglês também tem algum motivo Porque especial? tem algumas pessoas que não moram na França, por exemplo, o caso do romeno, né? E não fala português e também não fala francês. E também porque eu acho que como o inglês é a língua universal, ele poderia abrir portas
que foi o caso. Esse livro, né, ele foi adotado por uma escola bilíngue. É porque acaba sendo uma forma de aprender também, de se Sim, interessar por outras de se línguas, né? interessar, E o inglês já tem muita coisa no inglês, né? E o francês, eu acho que é além de estar aqui na França, o francês, por exemplo, esse livro lá no Brasil, as pessoas se interessam pelo francês. Olha como é que é o francês, essa palavra no francês é assim. Então, eu acho que abre uma porta para o francês também, né? Que legal. E os seus livros de contos, né, Fernanda? Você também tem 2 livros que são não exatamente para o público infantil, Não. que é o Conto do Imprevisto, que é a versão após o Conto dos Avessos, né? É. Puder mostrar para quem está acompanhando pelo YouTube, para conseguir ver a imagem dos livros. É bem interessante. Eu queria saber quais são as suas inspirações, porque eu achei que relembrou um pouco o Luiz Fernando Veríssimo. Os contos de Luiz Fernando Veríssimo têm essa pegada também de finais surpreendentes. Quem são suas inspirações para os livros de contos que você escreve? Olha, eu comecei escrevendo histórias infantis. Em 2012, apareceu um concurso, né? E aí eu resolvi participar, só que tinha que escrever um conto inspirado na obra de Nelson Rodrigues, porque era 100 anos de aventuras. Se o Nelson Rodrigues estivesse vivo, ele faria 100 anos. Eu queria participar, só que eu nunca tinha escrito nada para adulto. E eu resolvi começar a ler tudo. Eu sempre gostei de Nelson Rodrigues, mas a reler toda a obra dele e tudo, para me inspirar. E para minha felicidade e alegria, um dos meus contos que está aqui foi dos premiados. Foi o primeiro conto que eu escrevi, se chama O Casamento. E daí, parece que abriu, assim, uma portinha que eu nunca mais consegui fechar, de começar a escrever contos. A minha inspiração, além de grandes contistas, né, clássicos, a minha grande inspiração é a vida. Não tem jeito, gente. A vida é o que tem mais de... É como esse livro, né? São as histórias, são as coisas que acontecem. Nem sempre é verídico, tem muita coisa romanceada. Eu sempre escrevo que é ficção, né? No início do livro sempre está escrito isso é uma obra de ficção. Então... Mas, assim, a inspiração principal sempre é a vida. Sempre são as situações que acontecem em volta de mim. Sempre. Sempre a vida. E você gosta também de entrevistar pessoas, né? Como você fez para o País do Coração. Os outros livros também têm essa intenção de contar alguma história de alguém, de alguma situação que você viveu, além das suas histórias pessoais, também história de outras pessoas? Não intencionalmente como eu tive nesse. Nesse, O País do Coração, realmente foi intencional. Eu já começava falando para a pessoa, olha, eu estou escrevendo um livro, estou me inspirando em histórias reais. Então, né, eu já começava com essa abordagem. No caso dos contos, não. No caso dos contos, são coisas que eu vejo na vida, ou que eu escuto e que eu transformo de uma forma romanceada, nunca é ao pé da letra, nunca é exatamente o que foi. Romanceada, eu escrevo isso retratando um pedacinho da vida, um momento da vida, né? O seu último lançamento foi o Ramizu e Violeta. Ramizu e Violeta, que é um livro infantil. Você pode contar um pouquinho da história, de como é que surgiu essa última obra que você lançou? Na verdade, assim, a gente escreve livros que eu gostaria de ter encontrado, que eu gostaria de ter lido, né? E Ramizu e Violeta, eles são irmãos, e eles vão para a casa da avó, né, a Dona Lúcia. A Dona Lúcia tem uma biblioteca enorme. E aí, cada vez que eles vão ler um livro, o leitor entra na história junto com eles. Então, tem 3 histórias dentro da história. O leitor vai ler. E o meu objetivo com esse livro é realmente mostrar para a criança, desde muito pequena, assim, que o mundo da literatura é um mundo mágico. E que quando você entra num livro, ali dentro tem um mundo, ou tem vários mundinhos, tem várias coisas, tem uma história, tem personagens, é um mundo vivo que está pulsando dentro de um livro. Então, esse é meu objetivo com esse livro. E novas obras, alguma coisa em vista? Podemos esperar aí um 7º lançamento de Fernanda Bittar?
Meu próximo projeto, vamos dizer assim, é um novo livro de contos. De contos. E em francês, alguma coisa voltada diretamente para a língua francesa ou sua língua de trabalho é mesmo a sua língua materna? A minha língua de trabalho é a minha língua materna. Tudo que é feito depois é tradução. Uhum. Eu não consigo escrever em outra língua que não seja o português. Para Porque mim, já são 20 anos, né? são Na 20 França. anos, mas assim, o meu registro, vamos dizer assim, é em português, não tem jeito. Quem tiver interesse de adquirir os seus livros, Fernanda, onde que é a forma mais fácil? Tem alguma rede social, site que você divulga as vendas? Tem no Instagram o @livros da Fernanda Bittar e é diretamente comigo. Tá certo. Muito sucesso para você, Fernanda, escritora brasileira radicada aqui em Paris, autora de diversos livros. Para conhecer a obra da Fernanda, é só seguir ela nas redes sociais. Muito obrigada, até a próxima.